supostamente economizar dinheiro, pegar um preço mais baixo numa cotação eletrônica, mas depois eu vou ter mais dor de cabeça do que o benefício. Economizo às vezes, vou economizar R$1 na chave. Que vai fazer diferença de R$1? A dor de cabeça que eu vou ter de tentar fazer isso. E não é só com chaveiro, não. Vou fazer carimbo. Bicho, fazer carimbo? Dá pra fazer o carimbo lá no Paraná? Até dá, mas demora tanto pra ir, voltar. Não ficou bom o carimbo. Dá um trabalho do cão. Então eu quero dizer o seguinte, a cotação eletrônica é uma boa prática. Sempre que possível nós devemos fazer. Agora, somos obrigados a fazer? Não. Aí ele não vincula a gente. Se houvesse uma resolução do CNJ falando da cotação eletrônica, aí eu sou obrigado a cumprir. Ok? Entendido? Sim, é justificativa. Justificado. Então, no exemplo que eu dei do chaveiro, eu vou ter que justificar que não é vantajoso usar a cotação eletrônica. Por quê? Porque é natural que a economia não justifica o custo operacional de um contrato como esse, tá? Porque vai me dar tanto trabalho ficar gerenciando um contrato numa empresa de longe que esse custo, essa economia não justifica. Então eu vou pedir que seja por aqui mesmo, tá? Obrigado. Tá. Eu não queria nem entrar no mérito, acho que você deu uma outra explanação. A IN que trata da dispensa eletrônica, que é a cotação eletrônica que evolui para a dispensa eletrônica, é a 67. E ela tem lá o parágrafo dela que fala dos órgãos não SICs, que são no nosso caso, né? Ela deixa... Poderão, né? Se quiser e tal, entra. Né? Outra coisa, eu acho melhor de analisar a lei, não querendo também entrar na seara dos colegas, né? Da assessoria jurídica, que a gente é muito bem assessorado aqui. Mas a lei em si, ela fala bem assim, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso iniciativa. Divulgação, gente, divulgação. Não quer dizer aí que vai ser a execução da dispensa, vai ser por eletrônico, entendeu? Mas a divulgação sim. A divulgação sim para quê? Para dar ampla divulgação do interesse da administração em fazer aquela divulgação. No PNCP, tá? E eu só não vou divulgar no PNCP se eu tiver uma justificativa para não divulgação. Eu não consigo enxergar uma justificativa. Tem que botar no PNCP. Agora, usar a cotação eletrônica tem situações que não compensa usar. Aí eu justifico e aí eu não faço a cotação eletrônica. Mas é uma boa prática usar, tá? Antes de continuar aqui rapidinho, o nosso curso, quando eu conversei com o pessoal da SGP, tá? Nós combinamos o seguinte, eu não vou dar um curso sobre licitação da nova lei, tá? Nós vamos fazer um curso de 40 horas a aula, tá? Sobre a nova lei, sobre todos os seus aspectos, um curso bem abrangente, tá? E aí o curso foi dividido em duas partes. A primeira parte de 20 horas a aula, que a gente está concluindo agora, tá? Que tem o foco principal na licitação. E a segunda parte, também de 20 horas a aula, que tem o foco principal nos contratos, na contratação, tá? E eu disse no primeiro dia de aula que essa primeira parte do curso eu falaria sobre a nova lei. Mas para explicar a nova lei, eu faço referência à lei anterior. Falo assim, era assim e agora ficou assado, né? Mas eu estou explicando a nova lei só. Por quê? Porque a partir de abril do ano que vem, eu não posso mais licitar pela lei anterior. Só vou poder licitar pela lei nova. Então, eu tenho que esquecer o passado. Eu só estou usando o passado para fins didáticos, para mostrar para você o que era assim, agora ficou assado. Só para isso, tá? Já a segunda parte do curso, que é a parte de contratos, tá? Nós vamos continuar tendo contratos que já foram assinados na vigência da Lei 8666. E esses contratos vão continuar sendo prorrogados pela Lei 8666. Ou seja, penalidade pela Lei 866, prorrogação pela Lei 866, tudo pela Lei 866. Então eu vou continuar, eu fiscal, eu administração, eu secretário, eu diretor, sei lá quem, aplicando as duas leis. Então os contratos assinados pela Lei 1433 seguem as regras da Lei 1433. Os contratos assinados pela Lei 866 seguem a regra da Lei 866. Então a segunda parte do curso é diferente. Não vou falar sobre a nova lei, vou falar sobre as duas leis. Prazo de duração do contrato. Aí eu vou falar. Se for na Lei 866, a regra de duração é essa. Se for na lei nova, a regra de duração é aquela. Tá? Vou dar só um exemplo, tá? De duração, por exemplo.
Contrato continuado, contrato muito comum, né? Contrato de limpeza, por exemplo. Na Lei 866, é um contrato de 12 meses, que eu vou prorrogando por iguais sucessivos períodos até o limite máximo de 5 anos, de 60 meses, né? E de forma excepcional, eu posso ir para um 6º ano, ok? Na lei nova, esse mesmo contrato de limpeza, eu posso fazer direto para 5 anos. Ao invés de fazer de 12 e ir prorrogando por mais 12, eu faço direto para 5 anos. E eu vou verificar a vantajosidade em algum momento no meio do contrato, ou em vários momentos no meio do contrato. Então, a cada 12 meses, quando eu estou disponível lá, eu vou lá e verifico se é vantajoso. Se não for vantajoso, eu tenho 2 caminhos. Chamar a empresa para negociar, para baixar o preço, ou, se for o caso, rescindir. A rescisão mudou de nome. Ao invés de ser rescisão, chama extinção do contrato. Mas é o mesmo procedimento, tá? E aí eu posso extinguir. E se depois de 5 anos eu entender que é vantajoso, eu posso prorrogar por mais 5 anos ainda. Ou seja, o contrato de limpeza na Lei 866 dura 5 anos e de forma excepcional pode chegar no 6º. Na nova lei, pode chegar a 10 anos. Entendeu? Então eu vou explicar sempre assim. Mostrando, ó, se for na lei antiga, essa regra. Se for na lei nova, aquela regra. Entendeu? Então vai ser sempre com essa metodologia de trabalho nessa segunda parte do curso. Entendido? E muitos conceitos que eu expliquei na primeira parte do curso, eu não vou repetir mais na segunda parte. Quem eventualmente vai fazer o curso só na segunda parte, perdeu a primeira parte, sinto muito. Por exemplo, quando eu falar de nepotismo, eu falo assim, o fiscal de contrato não pode ser parente do 3º grau. Beleza. Vou ensinar a contar grau? Não, porque eu já ensinei na primeira parte. Não vou ensinar de novo lá na frente. Entendeu? Então, vai ser assim o segundo módulo. E aí, eu me acertei com o pessoal da administração para tentar combinar já o próximo módulo, a data, para que eu possa me programar e para que vocês também possam programar suas férias, programar suas viagens, seus cursos e tudo mais, para tentar, se você tiver interesse em assistir o curso, tentar não arrumar compromisso na mesma data. Ou se já tem compromisso marcado, tentar realocar o seu compromisso. Tá? Então, acertamos com a administração que o próximo curso ele vai ser em 5 dias, de segunda a sexta-feira, com 4 horas aula por dia. Lembrando que 1 hora aula é de 50 minutos. Então o curso ele começa às 8 da manhã, vai até às 8h50 uma aula, 9h40 a segunda aula, 10h30 a terceira aula, 11h20 a quarta aula. É só 4 horas aula por dia durante 5 dias de segunda a sexta-feira. No período do dia 13 ao dia 17 de fevereiro. É uma semana antes do carnaval. E por que escolhemos essa data? Porque o recesso vai até o dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro é uma sexta. Então, 7 de sábado, 8 de domingo. Quem for tirar férias a partir do dia 9 de janeiro. Quem eventualmente pegar 30 dias de férias, vai de 9 de janeiro até dia 8, 9 de fevereiro, ok? Então, o curso começa na semana seguinte ao término das suas férias, se você pegou 30 dias de férias, tá bom? Então, por isso que o curso começa no dia 13 até o dia 17, tá? Se eventualmente você marcou suas férias para esse período, dá tempo de remarcar as férias. Porque nós estamos em dezembro e eu ainda posso pedir agora em dezembro a remarcação de férias, tá? Ok? Porque depois que a administração pagar suas férias, você não pode mais cancelar, entendeu? Então, quem quiser participar do curso já vai se programando. Tudo bem? Inicia dia 13 de fevereiro e vai até o dia 17 de fevereiro. E o próximo curso, o foco principal é em contratos. Mas eu vou explicar sobre a Lei 866 e sobre a Lei 1433, sobre as duas leis, tá? E a segunda parte ela é muito mais trabalhosa. Então eu vou, assim, até correr em alguns momentos, entendeu? Porque é muito conteúdo para pouco tempo. Tudo bem? Entendido, gente? Então vamos lá. Cadê meu passador de slides? Agora, nós vamos ver o sistema de registro de preço. Na lei anterior, na lei 866, estava no artigo 15, inciso 2, assim, ó. Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão, 2 pontos. Inciso 2. Ser processado pelo sistema de registro de preço. Ou seja, a lei falava do registro de preço apenas tão somente para compras. Não existia registro de preço, não deveria existir para serviço.
Só que a lei é omissa em relação ao registro de preço. Então, na verdade, é o decreto que regulamenta a lei que diz as regras do jogo em relação ao registro de preço. Tá? Já na nova lei, nós temos acho que 4 ou 5 artigos que falam sobre registro de preços. E o decreto de registro de preços da nova lei não saiu ainda. Tá? Então, agora, se eu precisar fazer uma licitação que vai usar registro de preço, eu recomendo que você faça pela Lei 10.520, a Lei do Pregão, tá? Porque não tem ainda um decreto federal que regula o registro de preço pela nova Lei de Licitações, ok? Mas quando existir, ele vai ter que seguir os parâmetros da Lei 14.33, que traz agora 4 ou 5 artigos sobre isso, tá? Então eu não vou falar do regulamento, porque ele não existe, vou falar apenas tão somente do que consta na própria lei, tá bom? Então vamos lá. Atualmente, o registro de preços encontra fundamentado no artigo 15, inciso 2 da Lei 966 e no artigo 11 da Lei 10.520, a Lei do Pregão. E é regulamentado pelo Decreto 7892 de 2013. Né? É definido como conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Registro de preços nada mais é do que um compromisso de compra e venda. Nós, TRE do Amazonas, nos comprometemos com você, empresa, de que se a gente precisar daquele produto ou serviço registrado na ata, nós vamos comprar de você, por esse preço, até essa quantidade, pelo prazo máximo de 1 ano. E você, empresa, se compromete com nós, TRE do Amazonas, que se eu precisar, você vai me fornecer aquele produto por aquele preço, por até 1 ano e por até aquela quantidade. Então, compromisso com venda. Ata de registro de preço não é contrato, tá? Ata não é contrato, então eu não vou seguir as regras contratuais na minha ata. Por exemplo, a regra de extinção do contrato não é a mesma de extinção da ata, tá? A regra de reequilíbrio financeiro do contrato vale só para o contrato, não vale para a ata, porque a ata não é contrato, ok? Beleza. A nova lei de licitações amplia a definição anterior, qualificando o registro de preço como um conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta. E essa possibilidade não existe na lei anterior. Ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência. Ou seja, eu tenho 2 caminhos para que eu possa fazer uma ata. Eu posso solicitar, se for bem comum, bem ou serviço comum, eu faço um pregão. Se for bem serviços especiais, eu faço uma concorrência. A partir de um pregão ou de uma concorrência, eu gero uma ata. Tá? Ou eu posso fazer uma contratação direta. Ou fazer uma dispensa, ou fazer uma inexigibilidade. E a partir da dispensa, ao invés de gerar um contrato, eu posso gerar uma ata. Entendido? Então, vamos lá. Eu preciso fornecer gás lá para o cartório, entendeu? Eu posso solicitar? Sim, mas posso também gerar uma dispensa de licitação. Só que, na regra anterior, se eu faço uma dispensa, ele tem que entregar todo o gás, né? E eu não tenho onde armazenar o gás. Então, a gente resolve isso como? Pega ticket, né? Vale gás. Só que o vale gás, eu recebo o ticket, eu pago o ticket. Se a empresa quebrar, aquele ticket não vale nada. Concorda comigo? Então gera um risco grande para a administração. Agora não. Eu posso fazer uma dispensa de licitação e gerar uma ata. E à medida que eu vou precisando do gás, eu vou emitindo os empenhos. Ou seja, eu minimizo os riscos da administração pública e também controlo o meu dispêndio financeiro, porque eu não preciso pagar antecipadamente nada. Tá? Entendido? Então a contratação direta é uma boa estratégia. Se eu licitar pela nova lei, se eu contratar pela nova lei, eu posso fazer uma ata a partir de uma dispensa de atividade. Se usar a lei 866, não posso. Tá bom? Vamos lá. O SRP tem como resultado a lavratura da ata de preços, que trata-se de documento vinculativo e obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, no qual são registrados os objetos, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital de licitação ou nas propostas apresentadas no caso de contratação direta. Tá? Vamos lá. O conteúdo mínimo do edital de licitação para registro de preços passou a incluir, dentre outros aspectos que já eram previstos no Decreto 7892, alguns que, do ponto de vista prático, requerem especial atenção. Está no artigo 81 da nova lei, ok?
Então ela repete o que já estava no decreto e ela acrescenta novas coisas que não tinham no decreto. Okay? Primeiro, a possibilidade de prever preços diferentes quando o objeto for realizado ou entregue em local diferente, em razão de forma e local de acondicionamento, quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote, ou por outros motivos justificados no processo. Então eu posso ter uma ata de mesa, tá, para cartório, onde o preço da mesa é o mesmo, mas o preço da entrega é variável. Entendeu? Então eu vou ter preços variáveis para o mesmo produto. Porque a mesa é igual, mas o custo da entrega é muito diferente. Entregar uma mesa em Manaus ou entregar uma mesa em Taquatiara. Concorda comigo? Então, eu posso ter preços diferentes. Na lei anterior não podia. Então, o que eu fazia de errado na lei anterior? Eu acabava fazendo uma média. Tá? Entregar mesas em todos os cartórios do Amazonas inteiro. Aí eu pegava lá uma média. Se entregar uma mesa lá em Manaus vai custar R$1.000, então é R$1.000. Mas lá em Taquatiara vai custar 1.200. Aí lá na cabeça do cachorro vai custar R$2.000. Então a empresa acabava fazendo uma média, tá? E falava assim, na média fica 1.500. Então ela cobrava R$1.500 por cada mesa, registrava o preço de R$1.500, tá? Só que aí vinha um babaca e fazia uma denúncia da gente porque a Justiça Federal aqui do lado comprou uma mesa por R$1.000 e você está pagando 1.500. Mas não é porque eu estou fazendo uma média. Agora não. Agora a nova lei permite que eu faça preços diferentes para a mesma mesa. Entendeu? E aí fica mais justo e fica mais fácil de explicar. Que a mesa em Manaus é R$1.000. E a mesa lá em Taquatiara é 1.500 e a mesa lá em Cabeça do Cachorro é R$2.000. Entendeu? Entendido? Então ficou muito mais correto como a lei fala. Tá? Segundo, a possibilidade do licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. Então eu posso ter, lembra da licitação exclusiva para a microempresa? Ou empresa de pequeno porte? Eu posso ter isso. Ó, até a quantidade X é exclusivo de MEPP. Então, a partir disso, pode ser qualquer empresa, inclusive MEPP. Entendeu? Ou seja, eu vou, na verdade, permitir que eu tenha para o mesmo produto mais de um licitante, mais de um fornecedor. Entendeu? Na lei antiga era mais complicado fazer isso. Inclusive o preço diferente. Entendeu? Porque se eu estou entregando uma quantidade pequena, o preço é maior. Se eu pego uma quantidade maior, o preço é diferente. Como as quantidades são diferentes, eu posso ter preços diferentes. Justificável. Tá? Terceiro, o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto, sobre tabela de preço praticado no mercado. Ou seja, na lei anterior, só era possível o menor preço. Mas o decreto do pregão é que permitia maior desconto, né? Mas agora está na lei escrito que é menor preço, maior desconto. Ou seja, para nós trouxe muito mais segurança jurídica de eu fazer uma ata de preço baseada numa tabela. Entendeu? Então eu vou comprar combustível aqui em Manaus. Eu posso comprar por cartão? Beleza, mas eu posso contratar posto de gasolina por percentual de desconto em relação à tabela da ANP e registrar preço, tá? Se a tabela da ANP hoje é R$6 a gasolina e ele deu 10% de desconto, então eu vou pagar R$5,40. Se amanhã o preço subiu para R$7, eu vou pagar R$6,30, ou seja, é um percentual de desconto em relação a uma tabela, tá? Então eu posso fazer isso agora. Tá? Quarto, condições para alteração dos preços registrados. Na lei anterior, eu só podia baixar o preço registrado. Eu não podia suspender. Na verdade, a lei não falava nada. Era o decreto que regulamentava a lei que falava isso. Ó, para negociar, para baixar, pode. Negociar para subir, não pode. Então, como a gente tem uma flutuação de preço muito grande por causa do Covid agora, muito fornecedor pediu desistência das datas. Por quê? Porque os preços dispararam, eles não davam conta de subir, de fornecer naquele preço alto, e nós não podíamos dar o reajuste da ata. Se eu não posso dar o reajuste da ata, eu acabava liberando ele e era obrigado a licitar de novo. Não é isso? Deu um trabalhão pra gente, não deu? Tá? A nova lei, ela permite que eu faça o reequilíbrio, tanto para subir quanto para baixar. Como está na lei, o decreto que virá no futuro regulamentando não pode fazer de proibir de subir,
que nem o decreto fazia, né? Ah, só pode baixar, não pode subir. Não pode mais fazer isso, porque a lei diz que pode as duas coisas, tá? Não está escrito aqui, mas a ata de preço, na nova lei, ela pode ter duração de até quantos anos? 2 anos. A lei do plano real diz que, passados 12 meses da data da proposta, tem direito ao reajuste. Ou seja, se a ata vai durar 2 anos, que é mais que 12 meses, então eu sou obrigado a ter na ata uma cláusula de reajuste, dizendo qual vai ser o mecanismo que eu vou fazer o equilíbrio econômico-financeiro da ata. Entendido? No decreto anterior, só podia negociar para baixar, não podia negociar para subir. Agora não. Eu posso reajustar, inclusive, tanto subir quanto baixar. Tá? E posso revisar também. 5. O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Então, olha só, Aldo, eu faço um pregão para que, a partir desse pregão, eu registre preço, ok? Aí, digamos que esses são 4 empresas, tá? Aí o André ganha a licitação, fica em primeiro lugar, tá? O André ganha, e ele ganha por um preço de 10 mil reais, ok? Então, esse vai ser o preço registrado. Mas aí, eu posso perguntar para o segundo colocado, para a terceira colocada e para a quarta colocada, se eles desejam registrar o preço com a seguinte condição, que tem que ser o preço dos 10 mil, tá? O segundo colocado fala assim, ó, eu não dou conta, tá? A terceira fala, eu aceito meu preço registrado em 10 mil reais também, tá? E a quarta colocada fala, também aceito, tá? Então, na ata, vai ser primeiro, segundo, terceiro. Pulou ele, que ele não aceitou, tá? Aí, eu vou ter uma ata registrada com 3 fornecedores, no mesmo objeto, mesmo preço. Quando eu precisar fornecer, eu vou emitir o empenho em nome de quem? Em nome do André, que é o primeiro colocado, ok? Mas se o André falar assim, olha, não estou dando conta de fornecer, os preços subiram muito, eu não estou dando conta de fornecer, eu quero desistir dessa ata. Se ele desiste, automaticamente eu vou chamar a segunda colocada. Não tem que fazer uma nova licitação. Como eu fazia agora, né? Ou seja, o cara não dava conta, liberava ele da ata e eu não tinha o segundo colocado. Eu era obrigado a licitar novamente. Agora não. Eu posso registrar 3 fornecedores na ata. E aí, o primeiro não deu conta, posso chamar o próximo. Penalidade eu vou dar, entendeu? Assim, vamos lá. Vamos falar de penalidade aqui. Na ata, se ele pede um reequilíbrio antes de eu emitir o empenho, tá? E eventualmente eu não quero conceder o reequilíbrio, eu libero ele da ata sem penalidade. Mas depois que eu emiti o empenho, entreguei para ele, ele reclamou que não consegue entregar, aí não tem mais jeito, agora vai tomar penalidade. Tá? Mas o que adianta dar penalidade para ele? Eu vou ficar sem o produto? Tá? Pela nova lei, não. Eu posso registrar a segunda, a terceira colocada, eu penalizo ele, mas eu não perco tempo. Eu cancelo o empenho dele e já emito empenho para a segunda colocada para que ela possa fornecer, para eu não ficar sem o produto ou sem o serviço. O mais importante não é a penalidade, o mais importante é eu ter o produto ou ter o serviço. Entendeu? Então, por isso que a nova lei é interessante nesse aspecto. Tá? Volto a repetir, não está regulamentado ainda, mas a regulamentação não pode ir contra a lei. Então, eu estou explicando aqui baseado na lei, não no regulamento, porque o regulamento não existe ainda. Tá? E sexto e último, tá? Sexto não, penúltimo. A vedação, a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Então, eu não posso sair usando várias atas, entendeu? É isso. E sétimo, as hipóteses de cancelamento de atas de preço e suas consequências. Então, eu vou dizer, na minha ata agora, quais são as regras para que eu possa liberar alguém do compromisso. Tá? Eu sou obrigado a constar na ata uma cláusula de liberação de compromisso. Em que situações, em que condições a empresa pode pedir a liberação sem ser penalizada? Em que situações ela vai ser penalizada se ela não cumprir o compromisso? Entendeu?
mas o preço é igual, né? É que às vezes ele tem estoque já, né? Às vezes ele tem estoque. Não, eu dou conta. Eu tenho estoque aqui guardado, tá? Vamos lá. Com relação ao critério de julgamento, a nova lei de licitações positivou o tratamento a ser dado à utilização de menor preço por grupo de itens, em linha com o posicionamento do TCU sobre o tema. Somente poderá ser adotado o critério de menor preço por grupo, por lote, né? Por grupo de itens, quando for demonstrada a viabilidade de que se promover a adjudicação por item e for evidenciada sua vantagem técnica e econômica. Nesse caso, a contratação posterior de item específico consta... Vou explicar que é melhor, tá? Esquece o que está ali, tá meio confuso, tá? Vamos lá. Em regra, toda licitação que eu vier a fazer tem que ser por item, nunca por grupo, por lote, tá? Entretanto, a lei não proíbe eu fazer lote. Só que para que eu possa fazer lote, eu devo justificar qual é a vantagem econômica de fazer o lote. Mas se eu fizer um lote e a partir desse lote licitado eu gerar uma ata de preços, eu tenho que fugir do jogo de planilha. Então eu vou dar um exemplo de como seria fácil para uma empresa fazer um jogo de planilha, tá? E aí, como que nós devemos fazer, criando uma regra para evitar o jogo de planilha, tá? Então, vamos lá. Eu não posso licitar por lote, só por item. Mas eu justifico o seguinte, vou licitar toner, tá? Eu tenho duas impressoras no tribunal. Uma impressora HP e uma impressora Lexmark. Então, eu vou juntar tudo num lote só e vai ter o item 1 do lote, impressora HP, item 2, impressora Lexmark. Junto tudo num lote só e licito por lote. Beleza. Justificou, justificativa foi aceita, não concordo com ela, mas foi aceita, e aí eu licito assim. Aí, no meu preço de referência, na minha estimativa, o toner da impressora HP custa R$100. E o toner da Lexmark também custa R$100, ok? E eu vou comprar 100 toners HP e 100 toners Lexmark. Então, 100 toners HP vezes R$100 vai dar 10 mil. 100 toners Lexmark vezes R$100 vai dar 10 mil. Total do lote, 20 mil. Então, qual é o preço estimado do lote? 20 mil. Então, eu, pregoeiro, tenho que estar preocupado com o limite de 20 mil. A empresa A vem na proposta de licitação com a seguinte proposta, exatamente igual ao preço de referência. Ou seja, R$100 no lote HP, R$100 no toner Lexmark, total do lote dela, R$20 mil, ok? A empresa B faz diferente. Fala, não, peraí. Eu tenho uma informação privilegiada. Eu sei que as impressoras Lexmark do TRE estão ficando em desuso. O TRE está encostando elas aos poucos. Então, cada dia vai usar menos toner Lexmark. Em compensação, eles estão estimulando o uso do toner da impressora HP. Então, com essa informação privilegiada na cabeça, ele fala assim, então eu vou gastar mais toner HP e menos toner Lexmark. Aquilo que vai gastar mais, eu subo o preço. Aquilo que vai gastar menos, eu baixo o preço. Então, olha só. Quanto vai custar o toner Lexmark? R$10. E quanto vai custar o toner HP? 180. Tá? Total do lote... 19 mil. 19 mil reais. Entendeu? 19 mil reais. Quem vai ganhar a empresa? O lote. A empresa A ou a empresa B? Empresa B. Aí, ganhou por 19 mil. Se fosse para entregar 100% dos materiais, sem ata, ok. Mas não, eu fiz uma ata, né? Aí eu tenho uma ata de toner HP por 180 e de toner Lexmark por R$10, tá? Sou obrigado a usar ata? Não, uso se eu quiser. E vou usar na medida da minha necessidade, certo? Mas como eu já sei que Lexmark vai usar pouco, eu vou pedir para empenhar só 10 toner. Aí 10 toner a R$10 dá R$100. Ou seja, o preço que ele ganharia num toner, ele ganhou para vender 10. Se ferrou, tomou prejuízo, concorda? Em compensação, na hora de usar o toner da HP, eu vou usar 50 toners. 50 toners a R$180 vai dar quanto? Vai dar R$9 mil. Ok? R$9 mil. Então eu usei R$9 mil de toners HP
e mais R$100 de toner Lexmark. Total que eu usei da minha ata, 9.100. Vamos fazer uma simulação? Se a empresa A tivesse ganho, tá? Lembra dos R$100? Então, o toner da Lexmark ia ficar mais caro, porque eu usei 10 vezes R$100 e ia custar 1.000. E já o toner HP, que eu usei 50 a R$100, eu ia gastar 5.000. 5.000 mais 1.000, 6.000. Ou seja, o lote que era mais caro na licitação acabou ficando mais barato durante a execução. E aquele que era mais barato na licitação ficou mais caro na execução. Isso é chamado jogo de planilha. Isso é muito comum em obras onde eu tenho milhares de itens lá e o cara percebe. No item que vai aumentar a quantidade, ele sobe o preço. No item que vai baixar a quantidade, ele baixa o preço. E aí ele faz um jogo de planilha, tá? Mas é possível fazer um jogo de planilha no sistema de registro de preços, ok? Então, dica do tio Nilson aqui. Regra do jogo, não é para fazer licitação por lote. Mas caso você venha fazer, você deve criar uma regra no edital de licitação da seguinte maneira, tá? Não serão aceitos preços unitários superiores ao preço de referência. E não o preço do lote, entendeu? Então eu até aceito um toner Lexmark por R$10, abaixo do preço, aceito. Mas eu não aceito um toner HP por 180, porque o preço de referência é 100, entendeu? Então essa empresa estaria desclassificada, entendeu? Entendido? Então eu tenho que criar essa regra para seguir a orientação do TCU. Primeira orientação do TCU, não faça por lote. Segunda orientação, caso você venha fazer por lote, você deve limitar o preço máximo unitário. Apesar da licitação ser por lote, eu tenho que fixar o preço unitário e desclassificar as propostas que tiverem preço unitário superior ao preço de referência. Entendido, gente? Para evitar que eu, a administração, seja enganado numa ata. Senão o cara, uma proposta vantajosa na licitação, fica desvantajosa na execução. Entendido? Consegui me explicar? É. Perfeito, perfeito. Perfeito. Só que aí é o seguinte, na lei não é proibido fazer lote. Há uma recomendação para se evitar fazer lote. Mas se você justificar, e você acabou de justificar aqui, de que é mais vantajoso no caso do joelho fazer lote, ok, pode fazer lote. Só que caso a administração opte pelo lote, tem que criar essa regra para evitar o jogo de planilha, fixando o preço máximo unitário. Entendido, gente? Entendido? Vamos lá. Não é proibido fazer lote. É recomendável que não se faça lote. E que para fazer lote tem que haver uma justificativa. E essa justificativa tem que ser aceita pela administração. Ok? Concordo. Concordo, concordo. 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 Do joelho eu concordo. Vamos lá. Continuando aqui. Com relação à quantidade a ser adquirida, muito embora um dos itens do conteúdo mínimo do edital seja a indicação da quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida, a autorização na nova lei, artigo 81, parágrafo 3º, para registro de preço com indicação limitada à unidade de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, nas seguintes hipóteses, tá? Rol taxativo. Então eu posso, em algumas hipóteses, prever a indicação limitada de unidade de contratação. Então vamos lá. Quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão entidade não tiver registro de demandas anteriores. Então, eu troquei, por exemplo, todo o sistema de iluminação aqui. Botei tudo lâmpada de LED. Eu não sei
se essa lâmpada de LED vai durar 10 anos para queimar ou se vai queimar todo ano. Então, como é a primeira vez que eu vou registrar preço de lâmpada de LED, eu posso não fixar a quantidade máxima. Eu posso só registrar a lâmpada de LED sem fixar a quantidade máxima, porque eu não sei qual vai ser o consumo, porque eu não tenho histórico anterior de consumo. Tá? Então, aí, num caso como esse, se eu justificar, eu poderia fazer uma licitação sem definir a quantidade máxima de lâmpada de LED a ser utilizada. Ok? Segunda hipótese. No caso de alimento perecível. Então, olha só. Eu posso, então, ter alimentos. Nós temos alimentos lá no nosso material, né? Como leite, como café, chá. Esses alimentos que podem vencer. E aí, nesses casos, eu também posso não indicar a quantidade. Ok? E, por último, no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Então, assim, o cara vai entregar o cabo de rede, mas junto com a entrega do cabo de rede, ele vai instalar um ponto de rede. Tá? Então, é um produto associado a um serviço. Nesses casos também é possível eu seguir essa regra. Tá? Veja-se que, não obstante que tais situações será obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e será vedada a participação de outro órgão da entidade na ata. Então, se eu fizer essas 3 regras aqui, não é permitida a adesão de carona. Tá? Se eu criar uma regra dessa, é para uma realidade minha. Não é a realidade do outro órgão. Então, não é possível eu aceitar o carona. Ok? Tal limitação é importante, de um lado, para evitar questionamentos por órgão de controle, na medida que impede que a ausência de indicação do total a ser adquirido signifique um cheque em branco para despesas com referida aquisição, e de outro para trazer algum grau de previsibilidade. Tá? Oi. Colega aqui, qual é o nome da COF mesmo? Valentim. Do ponto de vista contábil, um serviço associado a um produto, na hora de emitir empenho, é 2 empenhos, né? Um empenho do produto e outro empenho do serviço. Por isso que quando eu faço um produto serviço associado, eu estou fazendo lote. Entendeu? Eu faço um lote de um produto associado a um serviço de entrega, por exemplo. Tá? Aí é lote. Mas é um lote associado, porque eu sempre vou fazer os 2 juntos. Eu nunca posso empenhar só o produto sem o serviço, e nem fazer só o serviço sem o produto. Como os 2 sempre juntos, eu não preciso ter aquela preocupação do jogo de planilha. Tá? Mas na hora de eu empenhar, eu tenho que empenhar o produto como material de consumo ou investimento, e o serviço como serviço. Né? 33, 90, 39. Tá? Entendido? Tá? Oi. Vamos terminar a nova lei aqui, aí eu falo da corona. Tá? Porque o TCU está falando em relação à lei anterior, não em relação à nova lei. Tá? Vamos falar da nova lei primeiro. O limite previamente existente para adesões à rede de preços, que se manteve na Lei 1423, sendo por órgão ou entidade o de 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório, e registrado na rede de preços para o órgão gerenciador da ata e para os órgãos participantes. E na totalidade do dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de rede de preços para o órgão gerenciador tal. Explica aí, Aldo. O que você fala? É a regra mesmo da anterior. Como que funcionava uma ata? Esse participante, ele não é carona. Ele é participante. Vai participar da licitação junto. Perfeito. Perfeito.
é quem faz a adesão tardiamente, depois que eu já registrei minha ata. Né? Tá. E qual é o limite para um carona aderir? 50% por item ou do total da ata? Total da ata. Tá. E por item tem limite? Não tem limite. E aí vem a pergunta, se eu registrei o preço de um carro só, qual que é possível aderir? Primeiro, você não pode fazer um registro de preço de um carro só. Porque se você precisa de um carro só, compra direto, não precisa fazer ata, entendeu? Ah, mas eu fiz ata sem dinheiro. Não ter dinheiro agora não é motivo de fazer ata. Os motivos de fazer ata estão lá no decreto 7892, e esse não é o motivo, tá? Então você licitou errado, tá? Não posso ter uma ata de um carro só, concorda? Posso ter uma ata de vários carros, tudo bem, mas de um carro só não, tá? Oi. Na Lei 866, não fala nada de como deve ser a ata. Só fala artigo 15, inciso 2. As compras procederão. 2. Ser processado pelo registro de preço. Só fala isso. Aí o decreto que regulamentava. O decreto anterior ao 7892, o decreto anterior, que eu não lembro o nome dele, o número dele, ele não tinha limite de adesão. Então eu podia fazer uma ata de 10 cadeiras. Sabe o que a empresa fazia? Ela botava debaixo do braço a ata dela e saía vendendo a ata dela. E ela vendia 1000 cadeiras. A ata era só de 10, ela vendia 1000, entendeu? Porque ela vendia para todo o Brasil aquelas cadeiras que ela registrou. Então, tinha uma máfia, né? Uma máfia da ata. O que o cara fazia? Ele fazia um esqueminha de uma prefeitura lá, falando o seguinte, ó, eu fabrico cadeira. Só que, você não está fazendo cadeira? Não preciso. Mas mesmo assim, faz uma licitação de cadeira e registra uma ata. Você não é obrigado a comprar, entendeu? Registra uma ata. Mas vamos fazer um esquema aqui para registrar uma ata com preço bem alto, tá? Minha cadeira custa R$200, mas vamos fazer uma ata aí de 400, entendeu? Aí faz um esquema lá, registra lá 1000 cadeiras de 400. A prefeitura não precisa nem uma cadeira, nenhuma, entendeu? Então ela fala assim, mas mesmo assim ela registrou 1000 cadeiras de R$400. Aí o cara chegava na outra prefeitura e falava assim, ó, adere na minha cadeira, que se você comprar ela por R$400, eu te dou R$100 no seu bolso. Entendeu? E aí, amigo, saía todo mundo vendendo, aderindo naquela ata, porque o cara ia distribuindo propina para todo mundo. Entendeu? E aí, ele tinha uma ata de 1000 cadeiras e vendia, às vezes, 100.000 cadeiras no Brasil inteiro. Aí o TCU falou assim, opa, para com isso aí tá bagunçado demais. O TCU recomendou ao governo federal, ao Poder Executivo, que alterasse o decreto e criasse uma limitação de adesão. E aí surgiu o decreto 7892. Qual que é o limite de adesão? Qual que é o limite? 50% de adesão. Tá? Mas antes de ser 50%, ele ainda limitou primeiro a 5 vezes. Lembra que era 5 vezes? Que já foi uma limitação. Mas mesmo assim ainda era bagunçado. Aí o TCU notificou de novo, falou, ó, 5 vezes é muito. Aí que baixou para 50% de adesão. Era um desespero, saia procurando ata, tá? E além disso, o TCU disse o seguinte, ó, órgão federal não pode aderir em ata municipal e ata estadual. E aí por isso que o decreto tem essa proibição de a gente aderir na ata dos outros, tá? Mas na lei não fala nada. Vamos lá. Houve inovação, não obstante a previsão de adesão à ata de preço de órgão ou entidade gerenciadora, do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal. Poderá ser exigida para fins de transferência voluntária, não ficando sujeita ao referido limite destinado à execução descentralizada do programa ou do programa federal. Explicando melhor aqui. O governo federal pode fazer uma ata de compra de ônibus escolar, transporte escolar, tá? E aí, quando ele liberar recurso para a prefeitura
para comprar ônibus escolar, ele pode obrigar no próprio convênio que faça a adesão automática à ata do Ministério da Educação, entendeu? E aí ele pode, inclusive na licitação, obrigar a empresa vencedora a aceitar a adesão de todo e qualquer município do Brasil inteiro que queira aderir na ata de ônibus escolar. Entendeu? Seguindo a mesma lógica, o TSE também pode fazer uma ata nacional, tá? E descentralizar recursos, não é convênio, mas é descentralização de recursos para vocês e obrigar a vocês que naquele recurso que vocês estão recebendo, vocês façam adesão na ata do TSE. Tá? Posso fazer isso com material gráfico, eu posso fazer isso para compra de servidores de rede lá para TI, tá? Posso fazer isso para software, posso fazer isso para compra de computadores, o que eu quiser, entendeu? Então o TSE licita nacionalmente, dá o dinheiro ao TRE por meio de transferência, e aí o TRE adere lá. Ah, mas eu não concordo com a adesão, então eu não te dou o dinheiro. Simples assim. É porque na lei anterior não tem essa regra. Então ela é obrigada a botar todo mundo a participar da licitação. Então aparece lá os 27 TREs como se os 27 fossem partícipe. Na nova lei não. O TSE pode licitar sem falar nada com ninguém. Aí ele pega o dinheiro e fala assim, ó, toma o dinheiro aqui e adere na minha ata. Entendeu? Aí nós não vamos ser mais partícipes, nós vamos ser órgão aderente, ou seja, vai ser carona. Só que a empresa é obrigada a aceitar a carona. Então a nova lei, ela traz uma regra que não existia no decreto anterior do registro de preço. Por alguns aspectos, sim. Entendeu? E trouxe mais segurança jurídica, porque agora, porque é o seguinte, vamos lá. Nós, órgãos federais, temos um decreto federal, que até tem alguma seriedade, né? Só que a lei 866, ela não fala nada de registro de preço. Então, o município, ele tem a escolha. Se ele quiser, ele pode ter seu próprio decreto. Se ele não quiser, ele pode aderir no decreto federal, certo? Só que se eu sou um prefeito do interior e quero fazer meus esqueminhas lá, eu faço um decreto, porque o TCU não manda em mim, né? Aí eu faço um decreto sem limite de adesão, eu faço um decreto com possibilidade de reajuste, faço um decreto cheio de esquema dentro do decreto, entendeu? O que a nova lei fez foi botar na lei algumas regras. E aí, se você faz um decreto municipal, você não pode ir contra a lei. Então, por esse aspecto, a lei foi boa. Tá? Não está regulamentado. Então, a dica é, se hoje, dia 7 de dezembro de 2022, eu quiser fazer um registro de preço, eu vou ter que fazer pela lei anterior, pela lei 10.520, ok? Eu não posso fazer pela lei nova porque não está regulamentado, entendeu? Mas tudo que eu estou falando está baseado na lei. Ou seja, quando vier o regulamento, ele não vai ser diferente do que a lei está, porque ele não pode ir contra a lei, concorda comigo? Então, as aulas que eu estou dando aqui para vocês é em relação ao que consta na lei. Como vai ser o decreto? Não sei. Mas não vai poder contrariar a lei. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. O limite em questão foi afastado também nos casos de adesão a registro de preço gerenciado pelo Ministério da Saúde para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos de entidade de administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Ou seja, o Ministério da Saúde pode registrar preço de medicamento, de vacina, do que quiser lá, e aí as empresas são obrigadas a aceitar a adesão do Ministério da Saúde e sem limite de adesão, ok? Mas é uma exceção para a área de saúde. A nova lei de licitações também inova a autorizar expressamente a utilização destes preços para obras e serviços de engenharia. Entendido? Condicionando, não obstante, a existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional e a necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Tá? E aí é o seguinte, se eu tenho uma obra e serviço de engenharia comum, eu faço licitação por pregão. Se eu tenho uma obra de engenharia especial, eu faço por concorrência. Só que eu posso registrar preço nos dois casos. Tanto a obra comum quanto a obra especial.
Mas para que isso aconteça, eu tenho que seguir o que consta no artigo 84 da nova lei. E aí, o que o artigo 84 fala? Que tem que haver uma necessidade frequente. Então, por exemplo, eu poderia muito bem registrar preço de cartório, tá? Tem um projeto padronizado de cartório, tá? E aí, eu vou registrar preço aqui de 10 cartórios, 20 cartórios, tá? E aí, à medida que eu tenho uma ata de preço de 10 cartórios, aí eu vou atrás de emenda parlamentar. Eu chegava lá no senador aqui de Manaus, do Amazonas, e falava assim, ó, cada cartório custa R$1 milhão. Me arruma 10 milhões? Se ele arrumar os 10 milhões, minha licitação está pronta, minha ata está pronta, entendeu? Na hora que o dinheiro pingar na conta, eu já empenho todas as obras, tá? É claro que agora não dá para fazer isso mais obra, porque eu tenho limite de execução por causa do limite financeiro, né? Eu tenho agora a emenda constitucional 95, que estabeleceu um novo regime fiscal que proíbe o aumento do teto de gastos, né? Mas o teto de gastos vai acabar em 2026. Quando acabar, eu posso usar essa regra aqui, tá? Posso fazer isso para projeto, entendeu? Entendido, gente? Tá? Vamos lá. A nova lei também inova ao autorizar a utilização de preço nas hipóteses de inelegibilidade e de dispensa de licitação, para aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Tá? Então, eu posso ter uma dispensa ou uma inelegibilidade. Tá? Então, eu posso ter um curso contratado por inelegibilidade. Digamos que esse exemplo do Nilson aqui, tá? Se ao invés de gestor interno você tivesse me contratado e falou assim, não, é 2 cursos, um curso agora em dezembro, outro curso lá em fevereiro, tá? Vocês teriam que fazer 2 processos de inelegibilidade. Um processo agora em dezembro e outro processo lá em fevereiro. Ia dar 2 trabalhos. Mas eu poderia muito bem fazer um único processo e a partir do processo gerar uma ata. Faço uma inelegibilidade e nessa inelegibilidade eu registro uma ata. E aí posso registrar de 5 cursos, 10 cursos, e à medida que for precisando eu vou emitindo os empenhos. Entendido? Tais inovações, assim como outras matérias, deverão ser detalhadas em regulamento, que ainda não existe. Tá? Entretanto, volto a repetir o que eu já falei, o regulamento não pode ir contra a lei. Tudo que eu falei, baseado na lei, não em regulamento. Tá? Em linha com o anteriormente previsto no Decreto 7892, a nova lei estabelece que a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Não obstante, a garantia de preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições foi retirada pela Lei 1433. Na lei anterior, eu tendo uma ata, eu podia, mesmo tendo uma ata, licitar. Se na licitação eu encontrar um preço menor do que na ata, eu só tinha que, antes de adjudicar para a empresa, ofertar para a empresa da ata se ela estava disposta a cobrir a proposta. Se ela estivesse disposta, eu realinhava a ata para baixo e dava preferência para a ata. Tá? Na nova lei, essa possibilidade não existe mais. Tá? Então, eu não posso mais fazer isso. Artigo 82. Tá? E para encerrar o nosso curso, vamos falar do nosso último assunto. Meios alternativos de resolução de controvérsias. Tá? Então, a nova lei, ela permite que eu coloque no meu contrato uma cláusula de arbitragem. O que é uma cláusula de arbitragem? O Poder Judiciário, leia-se CNJ, tem estimulado muito a composição para evitar ir para o Poder Judiciário. Então, você tem uma cláusula de arbitragem. Então, o que significa isso? Que se eu, administração, por exemplo, aplico a penalidade na minha empresa, e a empresa não concorda com a penalidade, recorre, perde, ela fica zangada. E aí não há um acordo entre nós, porque eu acho que é devida a penalidade, ela acha que não é devida a penalidade, e há uma discussão. Se o meu contrato ou o meu edital de licitação tiver uma cláusula de arbitragem, eu vou chamar o árbitro para resolver a nossa controvérsia e dizer quem está certo. É o TRE ou é a empresa? Entendeu? Então a lei permite. Mas, vou dar uma dica. Cague e anda para o CNJ, não coloque cláusula de arbitragem. Por quê? Porque a lei de licitações, ela está do nosso lado. A empresa só tem 2 direitos.
Primeiro direito, recebeu o valor pactuado do contrato se prestou serviço ou entregou o produto. Tá? E segundo, reequilibra o programa financeiro do contrato. Fora isso, ela só tem obrigação. Se você pegar um contrato, obrigações da empresa, 5 páginas, obrigação do TRE, 5 linhas. Não é? Então, a lei está do nosso lado. Eu posso quase tudo. E a empresa não pode quase nada. Quando eu coloco a cláusula de arbitragem, eu me igualo à empresa. Eu estou abrindo mão dos meus direitos e estou empoderando a empresa. Então, a lei estimula que exista a cláusula de arbitragem, mas ela não obriga. Então, meu amigo, não é para fazer isso. Eu já vi muito advogado dando curso da licitação falando, não, tem que botar a cláusula de arbitragem. Mas você quer advogado, advoga para a empresa, não advoga para nós, entendeu? Não é para botar essa bosta no contrato. Por quê? Se você botar, vai trazer confusão. Olha só, eu posso aplicar penalidade na empresa, a empresa pode vir? Não, entendeu? Se a empresa não está contente, vai chorar lá no Poder Judiciário. Vai lá para o Poder Judiciário entrar com ação contra mim. Vai ganhar? Não vai perder, entendeu? Então, e outra coisa, se eu, TRE, precisar entrar na justiça, eu pago quanto para entrar na justiça? Nada. Para nós é de graça. Para a empresa entrar na justiça contra a gente, ela vai ter que gastar dinheiro, advogado, dinheiro na justiça. Então, ela nem vai para a justiça. Por isso que eles querem cláusula de arbitragem, entendeu? E pior, quem vai pagar o árbitro? Quem vai pagar? A empresa? Não, nós. Olha que absurdo, entendeu? Então, o que a AGU fez para resolver isso? A AGU criou um núcleo de arbitragem da Advocacia Geral da União, tá? Então, se nós fizermos um acordo de cooperação com a AGU, nós podemos ter a cláusula de arbitragem e aí indicar que a própria AGU vai ser a AGU, mas a AGU é advogado nosso. Aí o advogado nosso vai definir quem tem que estar certo e está errado, entendeu? Então, é um esquema que a AGU encontrou para atender o CNJ, mas não ter cláusula de arbitragem. Mas, bicho, só se me botar a faca no pescoço, eu me obrigar a fazer isso. Não sou obrigado, não vou fazer. Tá? Então, se vier o pessoal do controle interno que encher o saco, põe cláusula de arbitragem porque eu vi no órgão tal fazendo. Não é para fazer. Não é para fazer. Porque se você fizer, você está abrindo mão do seu direito. Não faça isso. A empresa que está reclamando, vai para a justiça aí. A ideia Mas a ideia da cláusula de arbitragem é evitar a justiça. Por isso que o CNJ está estimulando. Por que o CNJ estimula? Porque o CNJ quer diminuir o número de processos, né? Então, quanto menos processos for para a justiça, melhor para o CNJ. Então, pode ser que no futuro a gente receba uma recomendação do CNJ. Recomendo que você coloque cláusula de arbitragem nos seus contratos. Aí manda o CNJ tomar naquele lugar, vai tomar banho na soda, não vou abrir mão do meu. Eu que mando essas graças aqui, vou abrir mão do meu direito. Então, se eu fosse diretor-geral, eu não aceitaria isso. Falar, CNJ, vai chupar prego, entendeu? Vocês negaram. Então, é isso. Agora, se tivesse no seu contrato, se tivesse no seu contrato uma cláusula de arbitragem, aí você era obrigado a se submeter à decisão do árbitro. Entendeu? Se ferrou, tá? Então, não é para fazer. Então, gente, para encerrar aqui, eu vou deixar meus contatos. Teve colega que reclamou de te mandei, você não respondeu tal. Então, esquece meu e-mail, tá? Não manda e-mail que eu não vou responder e-mail. Mas manda um zap. Zap eu respondo, tá? Porque Zap não tem como não ver, entendeu? Zap eu respondo. Eu até demoro a responder, mas eu respondo o Zap. Ok? Oi? 3 anos. Mas é que mandou e-mail, bicho recebeu 2.000 e-mails por dia. Sei lá que falei e-mail, nada. Então, manda um Zap, então. Vamos fazer um teste, manda um Zap hoje, ver se eu te respondo. Gente, muito obrigado a vocês, tá? Desculpa pelo tempo, tá? Eu estou à disposição de vocês, pode mandar um zap à vontade, se tiver dúvida e tal.
não vou fazer parecer jurídico, mas para trocar uma ideia e discutir um caso concreto, eu estou à disposição, tá? E nós nos encontramos de novo em dia 13 de fevereiro de 2023, ok? Eu preciso que o pessoal da COF participe e eu preciso que em fevereiro esteja aqui o controle interno, tá? A Jur tem que já tá, continue. Mas eu preciso do controle interno também. Hã?